Olá, me chamo Poliana Aguiar e hoje estamos gravando mais um Polipapos, o podcast que traz assuntos importantes para a nossa cidade e para o nosso estado. Hoje vamos conversar com o José, que é mais conhecido como 40 pescador, que veio hoje representando o grupo coletivo Guardiões do Rio Puti. Vou conversar também com o Ulisses Soares, que é do Anfíbios Adventure, um coletivo que trabalha esportes também dentro do rio. Hoje nós vamos iniciar uma série de episódios falando sobre as questões ambientais, incluindo os rios e riachos e lagoas da nossa cidade de Teresina. Eu vou começar aqui com o 40, pedindo para ele se apresentar e falar um pouco dos guardiões do Puti, do Rio Puti. Depois a gente passa a palavra para a gente iniciar essa introdução e a gente vai dando andamento a esse bate-papo. Eu sou o José Francisco, mas comecei com 40. Sou pescador desde 2004, assim, viver da pesca. Mas o meu avô já era pescador, a minha mãe pescadora e eu pescador também. Então essa questão de pescador já vem já dos meus avós. E você veio representando o coletivo Guardiões do Rio Puti. Você é morador do Puti? Como é que iniciou esse grupo? Assim, eu nasci no Puti Velho. Eu sou Você... aqui o Puti Velho é um bairro que é tradicional a questão da pesca. E desde sempre eu tive essa convivência com o rio e a preocupação da preservação do rio. A gente já faz trabalho de preservação, de chamar atenção para a questão da proteção do rio há bastante tempo. E quando a gente trabalha essa questão, pescador, mas o que acontecia? A gente não tinha uma visibilidade. Foi quando surgiu o Desafio Entre Rios, um projeto muito interessante. Ele nos procurou, mostrou qual era a intenção do projeto, que era a questão do engajamento social, a questão de proteção ambiental, que era justamente aquela coisa que a gente ansiava. Quando aconteceu isso, houve uma junção e eu diria, um encorajamento da gente, pescador, a chamar mais atenção para a questão da proteção do rio e foi juntando uma coisa com a outra e outras pessoas também foram se engajando e surgiu os Guardiões do Rio Puti. Foi dessa forma que surgiu os Guardiões. Interessante. Que é um coletivo não só de pescador, mas de outras pessoas também que envolvem, inclusive o Voluntários. É um participante do... Eu posso ser voluntária do Guardiões do Rio Puti? Pode. Sempre. Ai, pois eu vou começar a Então, trabalhar um trabalho junto com voluntário, vocês. né? Esse trabalho dos guardiões é um trabalho voluntário que junta aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento de proteção, de cuidado. O trabalho da gente basicamente é esse. Gente, para quem não sabe, eu moro do lado do Puti Velho, né? Que eu moro no bairro Mocambinho. Então, eu convivo com os rios e lagoas dessa região desde de criança, né? Há 40 anos. Estou vendo aqui com você, que é a minha idade. Agora, vamos falar aqui com o Soares, o Ulisses Soares, um pouco apresentar-se e apresentar o coletivo Guardiões, ou Anfíbios Adventure. E assim, somos sócios, como você já falou, e assim, nosso grupo é o Anfíbios Adventure, a gente trabalha essa parte do esporte, ecoaventura, né? E assim, um dos pontos fortes é esse contato com a natureza, especificamente nos rios, porque a gente está sempre fazendo atividade de caiaque e tem nas nossas atividades sempre essa vivência no rio, que é o que nos aproxima não só da natureza, mas também do entorno, que são as comunidades ribeirinhas, são os pescadores, né? E a gente vai meio que isso cria um sentimento de pertencimento, né? Aproveitando a pauta que você está desses podcasts que a gente vai estar falando sobre isso. Então, assim, a gente vê isso na prática, né? Essa questão do lixo, porque a ideia é que a gente esteja em locais, na natureza, que ela esteja ali preservada. Né? A gente busca isso, e chega ali você se deparar com plástico, com sacola, não é legal. Né? Assim, a gente quem está nessa atividade, a gente sabe disso, que assim, é muito decepcionante. Você chega num lugar que tem aquele maravilhoso visual, né? E de repente você tá ali, tem várias garrafas PET, sacola plástica, né? E isso é uma coisa que vai totalmente contra. É bem frustrante, não é? Demais, demais, demais. Mas a gente assim, quer ver o rio preservado, limpo, até mesmo
com nível de limpeza que dê para a gente poder utilizá-lo, né? Essa é a ideia, né? A gente espera que, assim, essa poluição que às vezes a gente não vê, né? Aquela história o teresinense, a gente sempre costuma dizer que o teresinense está de costas para o rio, né? Porque os rios estão ali. Mas o teresinense não vivencia o rio, né? O que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que é aquela questão de ocupar o rio, que é o que eu estava falando do desafio entre rios, né? Que é um evento que veio para tirar essa cortina de invisibilidade, né? Você vai ter a oportunidade de conversar com o Luciano em outro Vamos. podcast, ele vai poder te explicar melhor. Mas a ideia é essa, né? Sempre da gente na canoagem, com caiaque, com aventura, é os Guardiões do Poti, que é um coletivo que nasceu dos próprios pescadores da comunidade ribeirinha, buscando essa voz, esse olhar de cuidado com os rios. A gente tem a gente está conectado aqui com o mesmo pensamento. Os Né? rios. Os rios, a questão do cuidado, a questão de ocupar os rios, seja ele com atividade esportiva, seja ela com atividades lazer, econômicas, com lazer. Existe hoje atividade de base comunitária. A gente pode estar falando isso mais depois, né? Mas já existe. Fora os Guardiões tem também a questão do passeio de barco. Eu fiz no Instagram e eu até repostei esse passeio. Eu achei super interessante que você pode dar uma voltinha no rio de canoa. Com os próprios pescadores que vivenciando ali a realidade deles do dia a dia, né? Então isso são ações de caiaque também a gente faz esse. Então assim, são vivências no rio que assim, são várias, assim, se a gente for pegar, são várias ações e formas de você estar em contato com o rio. E eu acredito que quanto mais pessoas tiverem esse contato, essa vivência no rio, desperta esse sentimento de pertencimento que a gente já tem. E a partir daí você vai saber qual é o seu lugar dentro da sociedade e qual é o seu compromisso em preservação do rio, né? Que eu acho que é um ponto importante também. Principal, isso é verdade. O Teresinense realmente está de costas para os rios e a gente tem dois rios exuberantes, são rios que não secam durante o ano, eles diminuem o curso d'água, mas eles são rios que têm água o ano inteiro. Então, assim, eu queria conversar com o 40, que ele me contasse como foi que começou o Guardiões do Rio Poti. Guardiões, como eu falei, os Guardiões começou através do anseio da preservação dos rios, do cuidado com o rio. Quando a gente, antes, que eu falei antes, Nos bastidores, a gente teve um problema muito sério aqui na Ponte do Mucambinho. Foi um período muito complicado para a gente pescador aqui do nosso parque, porque a gente ficava impossibilitado de passar com uma canoa no rio, porque o Aguapé ficou fechado aqui na Ponte do Mucambinho. Nessa época, eu procurei a prefeitura, através da SEMAN, para ver o que é que poderia ser feito, não tive resposta. Quando a gente foi fazer o trabalho lá, uma amiga da gente, a Dona Graça, moradora lá no Poti, que é uma líder comunitária, que conseguiu, através de um dono de uma cerâmica, uma máquina para ela levar para lá. Que a gente precisou de uma máquina. Lá, o Aguapé desceu e ficou compactado no pilar da ponte. E a gente não conseguia passar. Como foi que a gente fez? A gente conseguiu levar a máquina e cortava com motosserra os blocos do Aguapé para poder retirar. O Aguapé ficou tão compactado, gente, para vocês entenderem, por conta da pouca água, do período de BR-Obró, não foi isso? E por conta também da grande acúmulo de aguapés que ficou preso nas colunas da ponte. Foi no período de inverno que ele trouxe, mas não foi suficiente para levar. Aí ficou compactado. E aí teve que cortar com motosserra e tirar com a ajuda de máquinas. E sim, aí, por favor, continue. Aí a gente conseguiu abrir um espaço para a gente conseguir passar. Aí quando o inverno seguinte, que a cheia foi bem maior, e acabou que arrastou o restante que tinha ficado lá. Então, nós não tínhamos voz. A gente tinha nossos anseios, nossas pautas, mas ninguém dava ouvido a gente. Foi quando surgiu o Desafio Entre Rios, o Luciano nos procurou, passou o projeto para nós,
E era justamente o que a gente ansiava, que era a questão da proteção do rio, a questão da ocupação do rio, que o projeto tem essa questão da ocupação do Esse rio. objetivo de Esse é o objetivo de ocupar. ocupar o rio, de trazer essa visão para o rio, porque muitas vezes o Teresinense passa por cima das pontes, mas não olha para o rio, não enxerga o rio. Até porque ele não conhece o rio. Porque a gente faz um passeio aqui no Rio Puti, quando a gente chega com as pessoas lá dentro do rio, as pessoas ficam maravilhadas. Parece que está em outro local. E Morou a vida toda aqui em aqui e Teresina nunca e tinha nunca visto tinha essa visto essa beleza. questão de perto. Aí ele fica maravilhado e surpreso com a beleza do rio, com a exuberância da natureza aqui no Rio Puti e Parnaíba. Então, o teresinense não conhece. A partir desse momento que ele passa a conhecer, ele passa a A proteger. E esse valorizar. projeto do Desafio Teresina Rio tem esse Objetivo. objetivo de trazer essa visão para o Rio. Foi quando a gente se juntou com o Luciano, que é o Idealizador. idealizador desse projeto, e deu continuidade a essas coisas que a gente já tinha. A gente já tinha essa proteção. Já tinha as ações. Já tinha as ações. Isso foi só somando. E a gente se juntou. No ano passado a gente conseguiu controlar o agapé, porque o agapé é um problema seríssimo para a gente pescadores. Porque a gente não consegue trafegar dentro do rio. E a rede, quando a gente coloca a rede, ele chega a cobra a rede, a gente não consegue tirar, problema seríssimo. E a gente conseguiu Quebra as redes, não. controlar o agapé. Aí o nosso amigo aqui, Luiz, por que não chamar esse coletivo de Guardiões do Rio Puti? Porque a gente já fazia esse trabalho, a gente já fez um trabalho Tem todo de sentido o nome. limpeza, a gente já fez um trabalho de limpeza, retirando plástico dos rios. Teve uma vez que a gente conseguiu fazer um trabalho de limpeza, chegando, foi tirar, antes desceu desde a ponte, ponte não, da ponte JK até no encontro das águas. Chegamos no encontro das águas com peça de moto, peça de carro. Tinha uns pescadores de rapaz, se demorar mais, a gente chega lá com o carro formado. Pra gente chegar lá com uma moto, olha, até o capacete. Coisa absurda que a gente encontra no Rio. A gente ia fazer esse trabalho. Aí o Luiz deu a ideia de chamar de Guardiões no Puti. Aí surgiu isso aí. Aí a gente só deu continuidade nos trabalhos que a gente já fazia com o nome Guardiões do Puti. Mas esse trabalho já vem bem antes. Mas o tempo todo sem apoio público, né? Do poder público. Sem apoio. Certo. Porque os guardiões é essa coisa mesmo de pessoas que têm essa preocupação. Da sociedade civil mesmo. E a escola de canoagem, ela teve importância no movimento, nesse movimento de preservação que vocês estão iniciando? Porque, pelo que eu entendi, o Guardiões do Rio Puti já existia antes do nome. Antes do nome. E ele também, na verdade, é uma junção de várias pessoas da comunidade com outras pessoas que são envolvidas com esporte, cultura, lazer. É isso, né? E a escola de canoagem? Vamos para a escola de canoagem. A escola de canoagem ela tem uma história bem interessante e bonita. Nós temos, no dia 29 de junho, tem a festa dos pescadores. É uma festa tradicional há mais de 60 anos. A gente a festa. Só que ao longo do tempo, essa festa vinha tendo caindo. Aí o Celso, há 13 anos. Da Casa da Canoa. Da Casa da Canoa. O seu Celso da Casa da Canoa. As nossas canoas são feitas pelo Celso. É um trabalho artesanal que aqui no Piauí, aqui em Teresina. Acho que ele é o único. Na verdade, no Nordeste são poucos que exercem essa profissão, até porque é uma profissão que é passada de pai para filho, né? No caso, ele herdou do pai, já tem... De geração para geração. Exatamente. Então, assim, não é que tem um curso que você... Artesanal. Então, para trabalhar com isso, você tem que viver ali, aprender com quem faz para poder fazer. Você não tem um curso que você faz e tal. Então, assim, são poucos no Nordeste que trabalham como o seu Celso da Casa Canoa faz lá com essas canoas tradicionais, né? Que é tanto a parte da fabricação como a parte da reparos, manutenção. Então, é um trabalho muito importante, né? E as pessoas da comunidade praticam esporte com essas canoas? Sim, vai já chegar lá, né? Só com essa parte do esporte. Aí tem essa festa dos pescadores do dia 29, na Casa da Canoa. Há 13 anos, a gente faz essa festa lá junto com o Celso.
E dentro dessa festa tem várias competições envolvendo a pesca. Entre elas, a corrida de canoa, que a gente faz a corrida de canoa nas nossas próprias canoas que a gente pesca. Aí, só que ao longo do tempo, a gente vinha vendo que não está havendo a renovação. Aí eu conversando com o Celso, a possibilidade da gente procurar outra alternativa para dar engajamento na canoagem. Foi quando surgiu a ideia da escola, através do Desafio Teresina Rio, porque quando teve na segunda edição do desafio, tinha vindo uns alunos da escola de canoagem da Iporanga, que é uma escola de canoagem que já existe, em José de Freitas, onde já tem alunos já se destacando na seleção brasileira. Olha só. E eu passei a gente procurando o Luciano, e o Luciano conversou com o Dr. Flávio, mas no primeiro momento era para trazer esses alunos para o dia 29, para a nossa Para participar da festa, do dia 29 de junho. Para se Como engajar. demonstração, Uma né? demonstração para se a geração mais nova se engajava, né? Você criar um incentivo. Um incentivo. Que legal. Aí, só que o Dr. Flávio é um entusiasta da escola, da canoagem aqui no Piauí. E por que não uma escola? A gente pensava numa escola, mas achava algo muito distante da gente. E ele trouxe essa ideia para perto. Para perto. Aí a gente juntamos, né? A gente já tinha mais. Porque a gente pensava num projeto social para as crianças. Mas só que é algo assim, acho muito distante das nossas capacidades. Mas quando o doutor Flávio entrou na questão, e ele já tinha essa escola lá na Iporanga, no José de Freitas, a gente tinha uma estrutura. A gente começou a trabalhar essa questão. E hoje a escola está assim. Nós já temos o CNPJ da escola. Temos umas canoas, que a gente precisa trazer essas canoas lá do Paraná, né? No caso, ela vem da Confederação Brasileira de Canoagem. Uma doação? Né? Na verdade é uma doação, porque como já foi registrada a escola, já tem o CNPJ, mas de agora que a gente vem... Então já vai receber algumas canoas. Só que a gente está com um problema de transporte, de frete, exatamente. E a escola tem Será que a Secretaria de Esporte não pode estar ajudando? E a gente... Na verdade, assim, a gente já teve um contato, né? Assim, a gente sabe que a situação hoje não está bem complicada. A prefeitura não é segredo para ninguém. Nem é segredo para ninguém também que a Secretaria de Esporte é uma secretaria que é muito carente de recursos, né? Mas, assim, independente disso, não é um valor muito alto. Exorbitante. Exato. Mas, assim, para a gente porque lá é um projeto social, como o Paulo estava falando, assim, a gente saiu, foi uma luta grande a questão de transformar, fazer o CNPJ, né, tinha um problema com endereço e tal, mas assim, foi uma luta grande. Para colocar uma escola dessa em funcionamento, ela exige uma estrutura muito complexa. Né? Por mais que é fácil, é só jogar cenoura. Não é isso. A gente vai trabalhar com público infantil, com criança. Tem que ter toda a questão de segurança. Tem a questão da segurança, tem a questão de material principalmente porque a canoagem específica, a canoagem de velocidade, que é o tipo de atividade que vai ser exercido pela escola, ela requer um material específico. E não é barato. Por mais que você procure fornecedores e tal, a gente está seguindo já, como o Guarino falou, o exemplo da Escola Iporanga, que são dos maiores incentivadores dessa escola da capital, é o projeto lá da Escola Iporanga. Que é do interior. Que é do interior, mas que teve um engajamento muito forte do Dr. Flávio da comunidade, que foi o que aconteceu lá também, aqui em Teresina. Primeiro a gente trouxe o Dr. Flávio com a equipe da Iporanga para apresentar a escola, como surgiu, desde o nome até os atletas serem selecionados. Hoje, como ele falou, tem atleta na seleção brasileira. A Maria Cunha, que trouxe 2 medalhas de prata. O João Pedro trouxe 2 medalhas de ouro agora no campeonato de canoagem, na Copa de Canoagem do Brasil, né? Lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, e eles estão na seleção brasileira, defenderam a seleção brasileira e trouxeram medalhas. Isso que já vieram de outros campeonatos, se eu não me engano, em abril, que participaram na Hungria também, né, fora. Então, vocês estão defendendo a seleção brasileira e são atletas que saem aqui da Escola Iporanga. Por que aqui, como capital, a gente não pode estar pegando essas crianças, filhos de pescadores, de ribeirinhos, da comunidade do Puti Velho, de toda a Teresina,
e está transformando em atletas, né? Então, essa é a ideia da escola. A luta é grande, é difícil.